Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é um vídeo também super especial. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, estou aqui na minha academia. Vou apresentar para vocês um cara que eu tenho um profundo respeito, um grande parceiro meu, professor Ricardo Aguiar, treinador da Seleção Brasileira de Karatê, e ele hoje vai ser o nosso convidado para falar da categoria menos de 67 quilos, a primeira categoria de comitê em disputa nos Jogos Olímpicos, que vai acontecer na madrugada, de quarta para quinta-feira. Então, no dia 5/8, quinta-feira de madrugada, confira na descrição todos os horários, vou deixar aqui para vocês e aproveitem, Ricardo vai passar ali o raio-x da categoria 67 quilos, deu as suas opiniões, fiquem atentos e vão acompanhar os Jogos Olímpicos. É com você, Ricardo. Olá a todos, um prazer enorme estar podendo participar aqui do canal do Diego Espigolon, amigo e técnico da Seleção Brasileira de Karatê. Eu sou Ricardo Aguiar, também técnico da Seleção Brasileira de Karatê, e podemos juntos acompanhar o último ciclo olímpico até chegar nos Jogos Olímpicos. E o Karatê estreia esta semana e eu venho aqui para bater um papo com vocês, principalmente a respeito de algumas categorias e algumas opiniões, não só minha, mas da visão que a gente tem em relação a esses atletas, dos quais nós acompanhamos toda a trajetória nas principais competições internacionais em todo o mundo. Competições essas que qualificaram esses atletas para chegar nos Jogos Olímpicos. Independente do critério que foi utilizado, são os principais atletas do mundo que cumpriram todos os critérios e chegaram a essa categoria. Eu vou começar falando da categoria menos 67 quilos e só lembrando a todos vocês que eu não vou falar da trajetória desses atletas ou dos títulos desses atletas. Apenas uma opinião em relação à qualidade técnica, estratégica e física de cada um desses atletas ou apenas dos principais atletas de cada categoria. Categoria menos 67 quilos, uma categoria que eu tive o prazer enorme e a responsabilidade muito grande de poder acompanhar detalhadamente e fazer inúmeras análises de performance de cada atleta ou dos principais atletas dessa categoria. Vamos falar do Cazaquistão, atleta do Cazaquistão, o Darkar Asadilov, conhecido por todos nós, tem uma característica muito peculiar, é um atleta que luta numa distância muito curta, só um atleta um pouco baixo, um atleta mais baixo, talvez um dos mais baixos junto com o turco, um dos mais baixos dessa categoria menos 67 quilos. Asadilov, que mostrou para o mundo todo uma característica muito distinta de um lutador lutando em curta distância, não tendo grandes penetrações de golpe, mas aproveitando principalmente quando o outro adversário entra na distância dele. É um atleta que com certeza pode surpreender e trazer aí muita dificuldade para todos os outros da categoria. Asadilov, que além dessa condição de lutar numa distância curta, ele tem uma qualidade muito forte, embora seja um atleta de baixa estatura, utiliza muito bem a perna com antecipação. Quando precisa do braço, tem uma precisão muito grande. É um atleta que desperdiça poucos golpes, tem uma capacidade muito grande de achar o time certo da batida e desperdiça poucos golpes. É um atleta que com certeza deve aparecer aí nas principais lutas dessa categoria. O próximo atleta é o Steven da Costa, todos nós conhecemos, eu tive a oportunidade de conhecer o Steven da Costa ainda mais novo, em 2013 lá na Espanha, quando ele foi campeão do mundo pela sua primeira vez nas categorias de base e categorias juniores. E claro, não podemos deixar de destacar que o Steven tem uma condição física muito boa, consegue permanecer com uma condição de arranque muito forte, e isso faz ele um dos principais atletas dessa categoria menos 67 quilos. O Ângelo Crescenzo, um italiano, se classificou, teve uma briga interna ali na Itália com outro atleta de outra categoria e que brigaram muito, e na reta final o Crescenzo realmente se destacou e conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos. É um atleta que possui um volume de golpes muito grande, é um outro tipo de característica, dispara golpes incansavelmente, tem um percentual de acerto mais baixo, mas um volume muito grande de golpes. É um atleta extremamente ofensivo, trabalha a questão, o primeiro terço da luta ele reduz um pouquinho e depois ele começa aumentando o volume, e aí fica um atleta muito difícil de combater porque ele não para, tem uma condição física boa também, é um atleta leve, claro, pela categoria, mas com uma condição de arranque muito forte, muito característico dessa categoria. Tecnicamente tem bons golpes, com volume, com uma quantidade de golpes muito grande. Então um atleta que também deve dar muito trabalho, já teve combate aí com todos esses atletas, e o Ângelo, o italiano,
é bem essa característica de um volume excessivo de golpes. Isso pode ajudar na condição de disparar mais golpes e aumentar a possibilidade de pontuar, mas também pode atrapalhá-lo em exceder um pouco. Os Jogos Olímpicos são poucos atletas, é muito importante, quem erra menos tem uma condição maior de permanecer. Vai ser um jogo, é realmente um jogo, e o Ângelo é um grande nome, mas com volume muito grande e talvez possa ter uma dificuldade, principalmente com as características dos outros atletas de lutar numa distância mais curta. O Ângelo parte um pouquinho antes, pisa o pé dentro da distância um pouco antes, isso meio que telegrafa o que ele vai fazer. Isso, claro, na minha opinião, em relação ao Ângelo Crescenzo, o atleta italiano. Falar um pouquinho agora de um outro atleta da categoria que se qualificou, foi um dos últimos atletas através de ranqueamento que se qualificou nessa categoria menos 67 quilos, que é o Ali, o egípcio, um atleta que conhece, nós conhecemos bastante, ele brigava com um atleta brasileiro aí no ranqueamento mundial, e um atleta que tem uma estatura um pouco acima da própria categoria, um atleta alto, não é um atleta que tem grandes habilidades de golpes, 2 ou 3 golpes, mas de muita precisão. Atleta que tem uma variação muito grande durante a luta, ele às vezes permanece um pouco mais tranquilo, mais cauteloso e às vezes ele acelera um pouco. Então essa variação de intensidade pode prejudicar o Ali justamente em função da característica, como eu havia dito, do italiano, dos outros atletas. Claro que quando a gente choca dois atletas que têm uma variação muito grande, a possibilidade de uma luta mais truncada ela sobe. Acredito que talvez essa categoria e a 75 até 75 quilos devam ser as duas categorias com maior volume, que são atletas com maior habilidade, na minha concepção, que nós vamos ter aí no masculino. Ali que chega muito forte para os Jogos Olímpicos em função da trajetória, com dificuldades para poder se classificar e não ter que se classificar através do Qualify em Paris e sim do ranqueamento. Um atleta que realmente, quando precisou ter o resultado para se qualificar ali, ele conseguiu o resultado e mostrou aí um poder, uma determinação muito grande. Não tem grandes habilidades técnicas, não tem boa forma, não tem grandes formas para efetuar ponto, costuma errar bastante golpes, mas é um atleta que com certeza vai dar trabalho e vai dificultar em função dessa estatura dele. E claro, um atleta bastante inteligente. E agora falar do atleta da casa, o Sago Naoto, um atleta japonês, bastante novo, luta em casa, não dá para nós falarmos aqui que ele vai lutar com a torcida a favor, e tem atletas que reagem muito bem a isso e atletas que não reagem tão bem, alguns preferem torcida contra, outros a favor, mas o Naoto é um atleta muito jovem e mostrou nesses últimos 3 anos uma condição, um crescimento muito grande para disputar essa categoria em casa. O Naoto eu vi pela primeira vez lutando há 5 ou 6 anos, numa competição na Holanda, onde ele surpreendeu, com apenas 18 anos, Naoto surpreendeu inúmeros atletas já renomados da categoria e realmente na categoria 60 quilos, onde ele disputava, de um atleta que pode surpreender, não só por ser japonês, mas principalmente por ser um atleta com uma condição de um primeiro tiro muito forte, tem um exame muito forte, numa distância ou curta ou média ou mais longa, ele tem um ajuste muito bom, um atleta que trabalha muito linearmente na luta, não é um atleta que sai nas diagonais para poder bater, não é um atleta contra-golpista, mas é um atleta que tem uma característica ofensiva muito peculiar da escola japonesa. Então, com certeza, nós vamos ter excelentes lutas e esse atleta, claro, pode surpreender, principalmente pelo fato de ser um atleta mais novo e não carregar um histórico, não participou de últimas etapas de Liga Mundial, não se expôs. Claro que a condição, ele chega com uma condição um pouco desfavorável em relação a ritmo de competição, mas no Japão, escola japonesa, a gente sabe que utilizam-se muitos treinamentos em relação a combate, mas aquele calor da competição, o Naoto não está vindo, primeiro pela pandemia e segundo por não estar participando frequentemente dessas competições. Naoto é um atleta que chuta, mas chuta pouco comparado com os outros atletas da categoria menos 67 quilos. Mas tem uma precisão, como eu havia dito no início, muito forte e com tempo, não desperdiça muitos golpes, mas tem um tempo muito importante de batida de primeiro golpe. Eu acho que isso deve ser o grande destaque do Naoto e com certeza, por ser japonês, por estar em casa, tudo isso
tem o ponto favorável que a gente espera uma grande participação dele. Claro que uma grande participação de todos esses atletas, vão ser luta a luta, ponto a ponto, segundo a segundo. O que eu quero dizer que não é, talvez, na minha opinião, o grande destaque. O Naoto pode ser uma grande surpresa e não o grande destaque, baseado, claro, em resultados anteriores. Vamos falar agora do Eray Sandan. O Eray é um turco, eu conheço, na verdade conheço todos os atletas aqui. O Eray, eu tive a oportunidade de ficar quase 30 dias na Turquia em treinamento e acompanhando um pouco do trabalho do Eray nos treinamentos. Não é um atleta que treina numa intensidade muito alta, é um atleta mais conservador nos treinos, faz os seus principais golpes naquelas condições estratégicas propostas pelos treinadores, mas ele é um cara que segura um pouco a principal habilidade dele. Tem o golpe muito leve, vem da categoria 60 quilos, mas também um outro atleta que tem pouca estatura. Então talvez pode ter uma certa dificuldade em função disso. Eu ouvi lutar com atletas com maior estatura, que ele se complicou um pouquinho, teve um pouco de dificuldade, principalmente para definição de golpe. Um atleta que às vezes ele bate muito leve e ele chega o corpo um pouquinho antes, às vezes, do golpe, quando ele vai utilizar golpes de braço, mas tem uma habilidade, como a escola turca já é conhecida do mundo todo, tem uma habilidade muito grande com as pernas, numa curta distância. Consegue trabalhar muito bem a perna defensivamente e trabalha o kotô, trabalha a área de luta muito forte quando o placar está positivo. É um atleta muito difícil de reverter placar, na minha opinião. Extremamente inteligente, estrategista, porém estatura um pouco mais baixa, luta numa distância mais curta e o fato dele ser mais baixo, ele vai ter que forçar essa luta com uma distância um pouco mais curta. Não é um atleta que trabalha muito contra-golpe, já utilizou sim, utiliza em algumas circunstâncias, mas é um atleta mais ofensivo e mais cauteloso. Quando você vê o Eray lutando, e um pouco diferente de algumas características de alguns atletas da Turquia, ele é um atleta que se está ganhando de 2-0, perdendo de 2-0, parece que está 0-0 no tempo todo. Ele mantém um equilíbrio muito grande na luta. E agora falar um pouquinho do Abdel. O Abdel jordaniano é um atleta que eu tive também a oportunidade de conhecer, convivemos ali em Santiago, no Chile, no qual inclusive ele fez final e foi campeão dessa competição, um ibero-americano. Um atleta que vem do Qualify, um atleta que não estava qualificado anteriormente, e no Qualify ele foi um dos atletas que entrou na categoria menos 67 quilos, um atleta que tem um volume grande de golpes, mas talvez não tenha uma definição técnica muito desses golpes. Um atleta que é muito instável o ritmo dele na luta, um atleta que não tem grandes definições de golpe, deve ter dificuldade aí no chaveamento, mas ele vem forte em função de ter se classificado através do Qualify, que foi uma competição extremamente forte, com todos os atletas ali com uma pressão muito grande, era a última chance que tinham. E aí eu quero fazer um destaque importante, não menos os outros atletas, os outros treinadores, mas ele tem um treinador que é um egípcio. O Sayed é um cara extremamente estrategista, com um volume de informação muito grande e muito preciso nas informações que ele passa ali da área técnica. E os atletas da Jordânia, eles obedecem muito esse treinador, que é um treinador que tem uma experiência, tem vários atletas campeões do mundo, um treinador campeão do mundo, que modificou o sistema de luta da Jordânia e conseguiu classificar esse atleta para a categoria menos 67 quilos, e ele chega, claro, muito forte em função do processo que foi a classificação muito próxima dos jogos. Há um mês atrás ele não estava classificado ainda, é um atleta que promete complicar a vida de outros atletas, mas talvez não tenha grandes condições técnicas e também não estratégicas de brigar por medalha. Falar de mais um atleta dessa categoria, o Farsaliev, que é o atleta do Azerbaijão, que é uma escola que classificou inúmeros atletas, até surpreendeu muito o mundo todo, porque há 10 anos atrás era país de um único atleta. O próprio Rafael Agaev, que está classificado na categoria até 75 quilos, mudou toda a história, o trabalho, influenciou o trabalho no Azerbaijão, porém é um atleta que tem uma característica um pouco diferente da maioria desses atletas do Azerbaijão, na minha opinião. Um atleta com boa estatura, só que se aproxima muito para golpear, então se expõe bastante. Um atleta que tem uma condição de membro superior boa, golpeia bem de braço, reduz um pouquinho na condição de perna, pelo menos nas últimas competições que a gente acompanhou, ele não soltou tanto as pernas. É um atleta
que sentiu um pouco essa paralisação da pandemia, então você percebe que nas últimas lutas os combates com ritmo um pouco abaixo, falta de ritmo, foi muito mais exemplo, muito mais fácil de se identificar no Farsaliev, um atleta que, claro, que vem de uma escola que tem uma intensidade muito grande de garra, de determinação, de envolvimento. Isso nos Jogos Olímpicos com poucos atletas pode influenciar muito, porque o atleta vence uma luta, ele ganha confiança, ele ganha segurança, mas não é um atleta que tecnicamente de grandes destaques, mas talvez parte estratégica com certeza pode surpreender. Falar de mais um atleta da categoria menos 67 quilos, esse foi um atleta que eu acompanho há bastante tempo, um atleta muito experiente, que é o Calves, né, da Latívia, um atleta que é o grande nome ali da Latívia, a gente quase não ouve falar da Latívia nas competições internacionais, mas o Calves já caminha na categoria 60 quilos, classificou até 67, claro, mas ele é um atleta muito forte, um atleta aguerrido que tenta a queda com muita intensidade, clincha bastante, mas com pouca definição técnica, bastante volátil aí a condição do Calves. Ele já teve algumas competições com uma postura muito boa e outras competições com postura muito aquém daquilo que ele pode apresentar. Então é um atleta que nós não sabemos, claro, os detalhes psicológicos desse atleta, mas é um atleta que tem uma dificuldade de se desenvolver em algumas lutas. Eu tive a oportunidade de ver inúmeras lutas dele. Em algumas lutas ele consegue fazer 2 pontos e coordenar muito bem o tempo, trabalhar muito bem o tempo, mas quando no placar negativo ele tem uma dificuldade grande, parte de longe às vezes, se aproxima um pouco da distância, cai um pouco na finta, dentro da finta e se expõe bastante. Então não é um atleta com grande estatura, é uma estatura média da categoria, mas é um atleta que não tem grande amplitudes de golpe. Acho que esse é o ponto que mais se destaca do Calves. E mais um atleta, o Andrés Madeira. Madeira é conhecido de todos nós, um querido aqui na América, atleta com grandes títulos, que se classificou representando, claro, a América. A gente torce bastante pelo venezuelano Andrés Madeira, um atleta que tem uma característica defensiva, um atleta equilibrado durante a luta, não tem grandes volumes, mas quando está no placar positivo trabalha muito bem o tempo da luta, trabalha muito bem o clinch, consegue anular bastante o seu adversário. Ele, quando abre o placar negativo, tem uma condição muito diferente quando está no placar positivo. Como é um atleta contra-golpista, ele no placar positivo consegue chamar o atleta e sair trocando e devolvendo o contragolpe num tempo muito certo ou antecipando quando o atleta se expõe na hora de atacar. Então, o Madeira no placar positivo é um atleta que pode surpreender. E claro, também vem de uma classificação onde o próprio país classificou outros atletas, no feminino e no masculino, mas é um atleta que tem uma boa envergadura, não tem utilizado muito a perna de forma efetiva nas últimas competições, pelo menos a gente não tem visto. Agora é um atleta que tem um equilíbrio psicológico bem inteligente, trabalha de uma forma muito inteligente a luta, aproveitando principalmente os erros do adversário. Então também deve ter uma excelente participação e, claro, depende muito do chaveamento. Talvez um dos mais estrategistas que nós temos nesse grupo de atletas, embora não tenha uma quantidade muito grande de técnicas apuradas, né? Um atleta que trabalha muito bem a antecipação com a mão da frente, a antecipação com a mão de trás. E o último atleta é um atleta refugiado, faz parte de uma equipe muito pequena, de alguns atletas de várias modalidades, e o Karatê nós teremos um atleta refugiado que é o Eamon Derashpor, mas pode surpreender até pelo seu histórico, e isso deixa os Jogos Olímpicos essa grande festa mundial que é essa competição, não só para o Karatê, mas para todos os outros esportes, a participação de todos os continentes, de atletas das mais diversas nacionalidades, e no caso do Karatê, poucos atletas, categorias com poucos atletas, diferente do que a gente está acostumado em campeonatos mundiais, onde você encontra categoria com 90, 100, 110 atletas às vezes. Esse é um pouquinho dos comentários que eu gostaria de trazer aqui para vocês no canal do nosso técnico Diego Spigolon. Espero que todos nós podemos ter um excelente Jogos Olímpicos, embora o Brasil não terá representante, nós com certeza estaremos muito bem representados, não só pelos técnicos que ali estão, mas também pelos inúmeros atletas
que farão desses Jogos a estreia do Karatê nos Jogos Olímpicos e para nós é motivo de muito orgulho. Eu, particularmente, sempre há mais de 20 anos trabalhando para que isso aconteça, para que o Karatê ingresse nos Jogos Olímpicos com todas as peculiaridades, com todas as características, com todas as mudanças de regulamento e a evolução como um todo, não só dentro do tatame, na parte técnica, na parte estratégica, trabalho na parte física também e principalmente na parte psicológica. Eu acho que esses Jogos Olímpicos, a gente tem visto em inúmeras modalidades e pelos depoimentos de alguns atletas, a parte psicológica tem sido fator determinante na decisão por medalhas e classificação, claro, com um bom histórico de todos os medalhistas até aqui. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, de desejar a todos nós, karatecas, professores, técnicos, atletas, alunos do Karatê brasileiro, um excelente Jogos Olímpicos que vocês possam aproveitar. Eu sei que os horários são um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que muita gente vai atravessar a madrugada acompanhando o Karatê, que isso é motivo de muito orgulho para qualquer karateca e principalmente para nós. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos vocês e um excelente Jogos.